Olá pessoal, eu sou André Maurício e na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos de join no MySQL, mas dessa vez nós vamos falar sobre os outer joins. Lembrando que nós estamos fazendo consultas agora envolvendo múltiplas tabelas. Pois bem, os comandos outer join, eles permitem retornar dados de duas ou mais tabelas, mesmo se não existir correspondência entre essas tabelas. Os comandos outer joins que nós vamos estar vendo na aula de hoje são o left join e o right join. O que faz o left join? Ele vai retornar todas as linhas da tabela da esquerda. Então ele retorna todas as linhas que eu tiver na minha tabela da esquerda, mesmo se não houver correspondência com a tabela da direita. Olha que interessante, pessoal. Então ele retorna as linhas da tabela da esquerda, mesmo se não tiver nenhuma correspondência com a outra tabela. Perfeito? E o right join, ele vai retornar todas as linhas da tabela que estiver na direita, mesmo se não tiver nenhuma correspondência com a tabela da esquerda. Lembrando que na última aula nós comentamos sobre os comandos inner join, né? Ele só vai retornar informação das tabelas envolvidas se existir alguma correspondência. Nesse caso, né, com o que nós vamos estar vendo hoje, os comandos outer join, não há necessidade de haver correspondência entre ambas as tabelas. Perfeito? Vamos começar vendo um exemplo left join. Então veja bem, eu tenho aqui uma tabela de funcionário, se vocês observarem ela está à esquerda, tá ok? E eu tenho aqui uma tabela de telefone que está à direita. Então o que eu estou fazendo? Eu vou fazer um select aqui envolvendo essas duas tabelas. Seleciona, select, coluna. Então eu vou colocar todas as colunas que eu quero carregar aqui. As colunas dessa tabela e a coluna de telefone. Tá ok? Então eu tenho que informar. Gente, eu posso pedir para exibir todas as colunas, tá bom, dessas tabelas. Ou então eu posso especificar qual coluna que eu quero que exiba. Isso a gente pode definir aqui. Eu vou informar que essas colunas vão vir da tabela da esquerda, left join, tabela da direita, tá bom? Então ele vai carregar todos os campos, todos os registros dessa tabela, mesmo se não houver correspondência com a tabela de telefone. Olha que interessante, pessoal, tá bom? Isso faz o left join. E aí eu vou informar, pessoal, qual que é o elo de ligação entre essas tabelas, né? Como é que eu vou conseguir fazer o select envolvendo as duas tabelas? O elo de ligação, é o código do funcionário, tá? Que ele existe tanto na tabela de funcionário quanto na tabela de telefone. Perfeito? Aqui ele é a chave primária e aqui ele é a chave estrangeira. Então esse vai ser o elo de ligação entre as duas tabelas. E aqui embaixo o comando já preenchido. Selecione todos os campos. Tá? Então não especifiquei as colunas que eu queria trazer. Já mandei trazer todos os campos. Da tabela funcionário, left join, tabela telefone. Tá ok? E aí o elo de ligação. Vamos no Workbench para ver como é que vai funcionar isso. Então, eu vou abrir aqui o meu MySQL Workbench, tá bom? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem. Na última aula, nas últimas aulas, né, nós inserimos dados na tabela de funcionário, na tabela de telefone e na tabela de cargo. Pessoal, todos os funcionários que eu inseri aqui, eu inserir um telefone para eles, tá? Então eram 5 funcionários até a aula passada e cada um tinha o seu telefone, perfeito? Nós vamos fazer o seguinte, para começo de conversa, vou pedir para vocês inserirem um funcionário, tá? Eu escolhi aqui o funcionário Francis Lopes Assis, só que eu não atribuí nenhum telefone para ele. Então, se vocês olharem aqui, eu vou dar um select nessa tabela, ele me retornou aqui, pessoal, ele me retornou aqui 6 funcionários, tá? O Francis Lopes ele veio aqui com o registro número 7. Porém, se eu pedir para ver os telefones desses funcionários, vocês vão ver que o funcionário de número 7 ele não tem telefone, tá bom? Então ele não tem telefone, o funcionário número 7. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora, pessoal, uma junção dessas duas tabelas. Eu quero ver os funcionários e o telefone que eles possuem. Então, vou fazer o select. Select todos os campos from tbl funcionário
Aqui eu vou colocar o left join, tá? Left join, tbl, vamos colocar aqui telefone, tudo bem? Então vamos fazer um left join, e agora eu vou falar o campo que elas têm em comum. Então tabela funcionário, ponto, o código do funcionário, né? Se nós olharmos aqui, ó, na tabela funcionário tem o código do funcionário, igual a tabela de telefone, ponto, código do funcionário. Perfeito? Então esse é o campo que eles têm em comum, gente. Vou selecionar agora, vamos dar uma olhada. Selecionei. Olha lá, pessoal. Então ele carregou para mim, ó, todos os registros que estão na tabela da esquerda. Tá, a tabela funcionário está na tabela da esquerda. E ele também está informando aqui, ó, quais são os telefones que esse funcionário tem. Porém, pessoal, eu tenho um registro aqui, ó, que é o Francis Lopes, que não tem nenhuma correspondência com a tabela do telefone. Olha que legal, ó. Então ele mostrou todos os funcionários, mesmo que não tiverem nenhuma correspondência com a tabela da direita, ó. Então carregou tudo nu aqui, ó. Só para lembrar, né, eu vou copiar esse mesmo comando e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o comando inner join agora, ó, para vocês compararem, tá bom? Inner join. Então olha bem como que está aqui, né, pessoal? Ele trouxe todos os registros, mesmo que não tem correspondência. Já esse comando aqui, ó, pessoal, inner join, ele só vai exibir os registros que tem correspondência em ambas as tabelas, ó, tá? Então, para mim, ele só vai carregar o funcionário que tiver telefone. Se não tiver telefone, ele não carrega, ó, tá bom? Então, o inner join só vai trazer os registros de duas ou mais tabelas se existir correspondência entre as tabelas. Já o left join não. Ele só vai retornar os dados mesmo que não houver correspondência entre as tabelas. Perfeito? Então vamos lá, vamos retornar aqui para a nossa aula. Aqui eu tenho uma forma gráfica, pessoal. O que ele está falando aqui nessa forma gráfica? Ó, então, eu tenho a tabela funcionário e a tabela de telefone. Ele trouxe todos os funcionários, tá? Os que têm correspondência, né? Ó, os que têm correspondência na tabela de telefone e também os que não têm correspondência, tá bom? Então ele trouxe todos os funcionários que têm correspondência, inclusive os funcionários que não têm nenhuma correspondência com essa tabela telefone. Essa foi uma forma gráfica. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, eu vou excluir, ó, as correspondências. Nós vamos usar aí vamos fazer um filtro, tá? E aí eu quero que ele me exiba apenas os que forem, apenas os campos que não tem correspondência, né? Então observa aqui, ó, a consulta é a mesma, só que eu usei a cláusula where e estou pedindo para ele carregar, ó, da tabela da direita, ó, carrega o registro dessa tabela que não tem nenhuma correspondência com a tabela telefone. Vocês estão vendo? Então eu coloquei, ó, where tabela da direita, né, onde a tabela código do funcionário for igual a null, tá? Então nesse caso, para vocês entenderem aí, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui esse registro, para a gente manter esse daqui. Vamos lá, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma filtragem agora. Ó. Eu vou colocar aqui a cláusula where e eu vou colocar onde o código de funcionário que está na tabela telefone for igual, ó, aliás, is null, for nulo, tá bom? Então aqui, ó, só para recapitular, nessa tabela ele trouxe todos os registros, né, que tem correspondência, inclusive os que não tem correspondência. Só que aqui, pessoal, só quero que ele me exiba os que eu não tenho correspondência. Então vamos lá, ó. Só os que não têm correspondência. Então selecionei, vou executar. Olha lá, pessoal, ele me trouxe um registro, né? Ele carregou o registro da tabela da esquerda que não tem correspondência com a tabela da direita. Então eu usei esse SNU aqui, eu fiz uma filtragem, tá bom? No nosso exemplo a gente tem só 6 registros, mas se eu tivesse aí uma tabela com 20 mil registros, 2 mil registros, aí ia ficar bem mais fácil, né? Bem mais significativo o exemplo, tá bom?
Então, para vocês entenderem, ó, eu tenho uma tabela de vendas, eu falo, eu quero que exiba todos os funcionários que não fizeram nenhuma compra ainda, né? Não tem nenhuma venda, tá? Esse é um exemplo que eu posso usar aí. Comando write join agora. Bom, pessoal, eu tenho a tabela funcionário que está na esquerda e a tabela de cargo que está à direita. Nesse caso, pessoal, eu queria fazer um select, tá? Utilizando a cláusula write join, porque eu vou ter cargos aqui nessa tabela que não estão associados a nenhum funcionário, tá? Então a tabela de funcionário está à esquerda. Então eu quero que ele me carregue todos os cargos, inclusive os que não estiverem associados a nenhum funcionário, tá bom? Então o comando é a mesma coisa, ó, pessoal. Só mudei aqui para write join, tá ok? E aí ele vai carregar todos os dados, né? Inclusive os que não tiverem nenhuma associação com a tabela da esquerda, tá bom? Então vamos ver, pessoal, vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Eu vou voltar aqui no meu MySQL, tá? Eu dividi aqui por grupos, a left join com cláusula where. Vou colocar aqui, ó, um outro comentário, ó, write join, tá bom? Então exemplos, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui meu select. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa estrutura aqui, pessoal. Tá? Deixa eu copiar para não perder muito tempo digitando. Então, ó, tabela funcionário, write join agora, ó, write join com a tabela de cargo, né? Ó, com a tabela de cargo. Aí eu vou colocar assim, ó, onde a tabela de funcionário ponto código cargo for igual à tabela de cargo ponto código cargo, tá ok? Então vamos ver o que ele vai trazer aí, pessoal. Ó, eu vou selecionar, não, selecionei, vamos executar. Tá? Olha aqui, ó, pessoal. Então eu tenho esse cargo aqui, analista financeiro, que ainda não foi ocupado por nenhum funcionário. Então vocês viram, ele pegou agora, o que ele fez? Ele simplesmente exibiu todos os cargos, mesmo não tendo nenhum funcionário correspondente ao cargo. Perfeito? Então nós usamos o write join, porque eu pedi para ele exibir todos os dados que estão na tabela da direita, mesmo não tendo nada relacionado na tabela que está à esquerda. Tá bom? Uma outra coisa que nós podemos fazer também, nós vimos lá no comando left join, nós podemos inverter a situação, né? Pedir para exibir apenas os cargos que não têm correspondência com a tabela funcionário, tá? Então eu vou utilizar, ó, a cláusula where, e aí nós vamos estar utilizando aqui o is-null, perfeito? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, eu vou fazer uma cópia aqui desse write join para inserir a cláusula where, que eu posso fazer a filtragem. Então tá aqui o write join com cláusula where, deixa eu colocar, ó, com cláusula where, né? Perfeito. Vou vir aqui, ó, vou apagar o ponto e vou inserir a cláusula where. Gente, então assim, ó, eu vou ter informação na tabela da direita, que é a tabela cargo, mas eu não vou ter nada relacionado à tabela da esquerda, que é a tabela funcionário. Então eu vou pegar, ó, se eu não quero nada relacionado à tabela funcionário, então tabela funcionário ponto código cargo is null, tudo bem? Vamos dar uma olhada, vamos ver quantos registros. Então seleciono, né, ó, executo. Tá aí, ó, pessoal. Eu tenho um cargo aqui que não está sendo ocupado por nenhum funcionário ainda. Perfeito? Poderia ter outros cargos aí também que não fossem compatíveis com nenhum funcionário ainda. Tá bom? Bom, então é isso aí, pessoal. Nessa aula nós falamos sobre o comando left join. Nós falamos sobre os comandos write join. Lembrando que são joins que exibem os dados mesmo que não haja nenhuma correspondência exata entre as tabelas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todo esse conhecimento só vai fazer com que vocês consigam fazer consultas cada vez melhores, cada vez mais interessantes. Aproveitem para treinar bastante, façam novos testes e
Se vocês não forem inscritos ainda no meu canal, tá? Inscrevam-se para ficar atento às próximas novidades. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula.